Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Brasileiros vão às urnas neste domingo para definir o segundo turno das eleições. Lula ou Bolsonaro? Quem irá vencer uma das disputas mais apertadas da história? Vamos analisar dado a dado e tentar antecipar o que acontecerá neste fim de semana. E mais, o que muda para o agronegócio com Bolsonaro ou Lula daqui para frente? Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro especial Eleições, que já está no ar. Estamos na reta final de uma das eleições mais disputadas da história. A cada dia, um novo fato parece ter potencial de impactar em um voto a mais ou a menos para os candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana, o ex-deputado federal Roberto Jefferson resistiu à prisão e trocou tiros com a Polícia Federal. E houve tentativa de associar o fato aos candidatos do PL e do PT. Além disso, no noticiário ganhou espaço a denúncia da campanha do candidato Jair Bolsonaro sobre inserções de campanha que não teriam sido veiculadas em rádios no Nordeste brasileiro. Na quinta-feira, Lula publicou uma carta aberta em que fez promessas de campanha voltada à política fiscal e social, mas em que não detalhou planos para o modelo econômico. Já no mercado financeiro, houve pouca reação do dólar ao tema eleição ao longo deste ano. Mas na reta final, a moeda norte-americana chegou a subir mais de 1% em um pregão durante esses últimos dias, com investidores buscando proteção diante de um placar bastante acirrado. Neste pós-eleição, o câmbio pode sofrer algum tipo de reação? O agronegócio monitora isso e a gente vai detalhar ao longo do Hora H do Agro especial Eleições de hoje. E para abordarmos todos esses fatos, detalhes e projeções, a gente convidou Andrei Roman, CEO da Atlas Intel, que foi um dos institutos de pesquisa que mais se aproximou do resultado do primeiro turno das eleições. Andrei, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença, assim como agradecemos a presença e saudamos o cientista político Fernando Conrado. Seja muito bem-vindo, Conrado. Saudações a todos. Obrigada a vocês pela companhia e vamos começar. Andrei, o que a última pesquisa da Atlas aponta nesta reta final aqui do segundo turno? Quais são as suas atualizações para a nossa audiência? Kelly, a nossa última pesquisa aponta um quadro de muita estabilidade. Tivemos aí eventos extremamente inéditos ao longo das últimas 2 semanas, né? Desde aquele episódio envolvendo o Roberto Jefferson, né? Algo chocante para a opinião pública. Você vê um político bastante marcante para o cenário nacional jogar granadas num carro da Polícia Federal e depois disso pegar uma metralhadora e atirar. Acho que foi algo muito inédito. Ao mesmo tempo, revelações por parte da campanha do Bolsonaro em relação há uma desigualdade de oportunidades, né, em termos de fazer a campanha. Ele alegou ter sido prejudicado por conta de falhas no processo de comunicação das inserções da campanha dele em rádios no Nordeste, algo bastante inédito também para o debate político. Mesmo assim, acho que o que a gente destaca em termos de tendência nessa última pesquisa é estabilidade. Tem uma diferença na nossa última pesquisa de uns 6 pontos, 6,4 pontos entre o Lula e o Bolsonaro, algo que talvez poderia ter sido esperado a partir do resultado do primeiro turno. O Lula esteve na frente em torno de 5,5 pontos, computando aí também a transferência de eleitores da Simone Tebet, que fez campanha para o Lula neste segundo turno. Ele chega a subir aí mais 1 ponto percentual
E no resto, a gente espera que podemos ter algum impacto de efeitos de comparecimento, abstenção. A abstenção no Nordeste pode ser maior, mas não necessariamente. A abstenção no Sudeste pode cair, mas isso não necessariamente implica que vai cair de um jeito que vai impactar positivamente o Bolsonaro. Pode se impactar positivamente, mas não há uma clareza específica sobre o que vai acontecer em termos do impacto da abstenção, de dinâmicas de abstenção sobre o resultado final. Andrei, então, eu diria que o que a gente vê, assim, em termos de conclusão, muito rápido, que é que por mais que a gente tenha um acirramento dessa briga de maneira muito clara, né, o país está assistindo a talvez a eleição presidencial mais polarizada do período da redemocratização. As opiniões são muito bem cristalizadas, né? E por conta disso as pesquisas revelam uma certa estabilidade nessa reta final. Muito bem, só para que fique muito claro e transparente para a nossa audiência, você fala que há uma tendência de estabilidade nessa reta final e trouxe dados de uma pesquisa que vocês acabaram de fazer às vésperas desse segundo turno, apontando uma diferença de 6 pontos percentuais. Mas não ficou claro para mim qual o candidato que está em vantagem e os percentuais que vocês têm nesse momento. Gostaria de ter mais detalhes sobre quantas pessoas foram ouvidas, em que regiões do país, só para a gente entender, e também quando, por favor. Sim. Ele se trata de uma pesquisa representativa do eleitorado nacional, com 7.500 respondentes, uma margem de erro de 1 ponto percentual para um nível de confiança de 95%, né? Com coleta efetuada entre os dias 22 e 25, se não me engano, de outubro. Teremos mais uma pesquisa sendo divulgada amanhã, que será realmente a nossa pesquisa de véspera. Sinceramente, eu espero que também será um quadro de estabilidade, mas temos aí um debate, por exemplo, hoje à noite, então queremos incorporar o potencial impacto deste debate. O resultado nessa última pesquisa Atlas foi 53,2 pontos percentuais para o Lula em votos válidos e 46,8 pontos percentuais para o Bolsonaro. Muito bem, muito obrigada, Andrei, pelos esclarecimentos. A gente vai chamar para essa conversa o Fernando Conrado e quero, claro, deixar bem claro para a nossa audiência que assiste este programa no sábado ou assiste no domingo ou ao longo do fim de semana. A gente está gravando este programa numa sexta-feira, antes do debate da noite da sexta, que vai acontecer na emissora Rede Globo e que também está no radar aqui dos nossos participantes. Vai entrar como um tema para análise. A gente começou essa primeira rodada então, com a pesquisa da Atlas, que foi detalhada há pouco pelo Andrei. Fernando Conrado, quero saber de você qual o cenário que você está enxergando para o segundo turno. Boa tarde a todos, boa tarde, saudações a todos, né? É uma alegria estar aqui falando com vocês e a gente sabe que as pesquisas eleitorais no primeiro turno todas erraram muito, né? Até a própria Atlas aí, que coloca um erro menor que os outros, errou 100%, falou que ia dar 9 pontos de diferença, deu 5 ali, menos de 5. Então a gente tem que ver que tudo aí acaba girando nesse mundo aleatório dos resultados, até esse dado de confiança de uma pesquisa eleitoral 95%, não tem como ser 95%, no momento que tu não tem como repeti-la, né, num universo qualitativo. Mas isso aí a gente não precisa nem discutir. O que eu vejo acontecendo aqui é um acirramento cada vez maior dos votantes, e a gente não tem certeza nenhuma de resultado que vai ser. Pode dar Lula, pode dar Bolsonaro, mas eu acredito que nós vamos ficar com margens bem menores. Os resultados no primeiro turno, aí eu dei a minha análise aqui, eu botei para o Bolsonaro 44%, foi 43,2%, né? Eu acho que eu aqui foi o que menos errou do Brasil todo, nossas análises aqui na Jovem Pan. Eu vejo um acirramento cada vez maior. A gente está vendo vários momentos de estranheza durante esse segundo turno. A gente viu aí a censura cada vez maior dentro das campanhas eleitorais, nos meios de comunicação. Começou com inquéritos legais, depois foi para as redes sociais, agora chegou até mesmo na televisão. E o povo, o cidadão comum, ele não quer censura. O povo, o cidadão comum, ele está vendo o que está acontecendo. Ninguém é bobo, né? O povo não é bobo, o povo vê o que está acontecendo. E aí toma as suas decisões. A gente teve esse caso do Roberto Jefferson acontecendo, que acabou ficando subsumido, por mais grave que seja. E aí a gente tem que ver também, né? O que a gente teve nesse caso? A gente teve a polícia executando uma ordem questionável do nosso poder judiciário de censura. A gente vê um cidadão respondendo a isso de maneira agressiva, uma situação nojenta
porque a gente deveria viver em termos de eleições. E aí, por outro lado, a gente tem um fato novo surgindo, que é essa denúncia acerca da não veiculação de campanha eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, a gente vê que isso aí começa desde o primeiro turno, né? E aí eu acho muito engraçado o TSE ter a cara de pau de dizer para nós que eles não são responsáveis por fazer essas verificações e observar as rádios. Mas engraçado que aqui na Jovem Pan eles fazem questão de abrir os olhos sempre e virem furungar o que nós estamos fazendo na rádio. Então a gente vê que são 2 pesos, 2 medidas, e eu acredito que se eu tivesse que fazer um palpite aqui dentro da responsabilidade que a gente tem num veículo de comunicação, eu acredito que nós teremos menos de 2% de diferença entre os candidatos. Muito bem, Conrado, você dizia que você se aproximou muito do resultado no primeiro turno com as expectativas que você tinha e os números que divulgou aqui na emissora. Qual é a sua expectativa para o segundo turno? Já disse que é um placar muito apertado, mas eu gostaria de saber com vantagem e vitória para qual candidato a partir do que você tem visto. A gente vê um crescimento pela campanha do candidato Jair Bolsonaro, mas seria irresponsabilidade minha falar agora, por mais que eu tenha minhas convicções políticas, poderia abri-las aqui para vocês como faço cotidianamente, mas seria irresponsabilidade minha dizer quem vai ganhar as eleições. Uma coisa é torcida, outra coisa é uma análise mais fria dentro desse aspecto, e tudo pode acontecer. Nós só teremos certeza de algum resultado em diante, né, a partir aí das 8 horas da noite do nosso domingo. Então aí nós temos que começar a observar. Obviamente que tem 2 visões de mundo que estão em jogos, né, e essas 2 visões aí têm que ser questionáveis, porque para a eleição, eu sei que é duro dizer isso, eu venho dizendo há mais de ano e dia na Jovem Pan aqui, que nós temos essa disputa de visões de mundo, e é isso que faz uma nação crescer. Obviamente que é duro, obviamente tem discussões, tem brigas familiares, tem brigas políticas, mas é isso que faz uma nação crescer, e que bom que nós estamos diante desse resultado para escolher que caminhos o Brasil tem que seguir enquanto nação. Muito obrigada, Conrado. Andrei, o Conrado fez algumas críticas a pesquisas eleitorais. Você aqui é CEO de um instituto de pesquisa. O espaço é seu caso você queira questionar ou avançar no nosso debate, que é sobre o papel de Minas Gerais agora na disputa dos resultados do segundo turno. Fica com você a palavra, Andrei. Ali me parece que as críticas são justas, certo? As pesquisas não tiveram um bom desempenho olhando para o conjunto da obra, certo? Me parece que neste sentido, Atlas, em contextos em que a gente errou, reconheceu as instâncias onde erramos, inclusive na eleição nacional, onde o nosso resultado subestimou o Bolsonaro em 2 pontos percentuais, superestimou o Lula em 2 pontos percentuais, se tratou então de diferenças bastante pequenas, né? Se a margem de erro fosse de 2 pontos percentuais, Atlas poderia dizer que a pesquisa se foi dentro da margem. A margem de erro nesse caso foi de 1 ponto percentual, então a gente admite que o resultado saiu fora da margem da pesquisa final. Mesmo assim, foi a pesquisa que mais se aproximou, e também isso se deu em 9 de 11 estados onde Atlas divulgou pesquisas de véspera, né? Então, eu acho que é importante a gente avaliar, sim, a diferença entre as pesquisas de véspera e os resultados, fazer uma crítica para entender o que aconteceu, por que houve uma subrepresentação sistemática do voto de direita. Não é a primeira vez que isso acontece, aconteceu já em 3 ciclos consecutivos, em 2018, no primeiro turno, nas eleições municipais, e agora no primeiro turno das eleições de 2022 para a eleição presidencial, governo e senador, basicamente no território nacional inteiro. Isso é muito grave, certo? Agora, acho que a gente não pode simplesmente descartar a metodologia científica das pesquisas de opinião e acreditar que vamos conseguir navegar o universo político e social sem pesquisas. Até porque eu tenho certeza de que qualquer projeção que o Conrado aqui está falando, né, está dizendo, ela vem com base em algum tipo de dado, que ele cogitou, que ele olhou, que ele estudou, né? Então, também foi a partir de uma pesquisa, não foi um dado que simplesmente caiu do céu. Então, a metodologia de pesquisa científica, ela é algo muito necessário. A gente precisa respeitar o trabalho de institutos, de empresas que fazem um trabalho sério. Ao mesmo tempo, temos que ter uma objetividade, por mais que é muito difícil ter essa objetividade, porque o país é muito polarizado, a sociedade é muito polarizada, a mídia é muito polarizada. Mas quando se trata de pesquisa, precisamos ter objetividade para olhar para os números de uma postura isenta. Tentar fazer isso
o máximo possível. Muito bem, Andrei. Falando agora sobre Minas... Exatamente o que eu ia te perguntar. A gente está muito ansioso para antecipar o que vem por aí. Minas é um estado muito importante, não apenas por conta do tamanho, mas porque sendo uma síntese do Brasil, né, uma fronteira tão extensa com a região do Nordeste, com São Paulo, com o Rio de Janeiro, acaba sendo um estado que de alguma maneira representa bem a tendência a nível nacional. E nesse contexto, o Bolsonaro teve uma grande oportunidade neste ciclo, que foi a vitória no primeiro turno do Romeu Zema, um governador muito bem avaliado, né, com uma convicção ideológica de direita muito forte, que começou a partir do momento em que o primeiro turno se encerrou e não existia mais um custo político de criticar o Lula. O Zema não pôde fazer isso na campanha do primeiro turno, mas fez isso depois. Então, ele entrou na campanha do Bolsonaro. E a gente viu um impacto disso, né? A gente viu nas primeiras pesquisas divulgadas em Minas, logo depois do primeiro turno, um acirramento da campanha presidencial no estado de Minas. E até hoje, acho que assim, nas pesquisas divulgadas pelo Atlas ontem, a gente está vendo um refortalecimento do Lula em alguns estados, por exemplo, em São Paulo, mas isso não aconteceu em Minas. Então, em Minas, a distância hoje, nas nossas pesquisas, entre o Lula e o Bolsonaro, ela é menor do que foi no primeiro turno. Ou seja, Bolsonaro conseguiu, através do apoio do Zema, angariar mais votos em Minas Gerais. Conseguiu. Agora sim, não se trata de tanta coisa, certo? Então, tivemos aí outras pesquisas, trackings, ou boatos de pesquisas que talvez nem são reais, dizendo que o Bolsonaro teria virado Minas com uma diferença de até 20 pontos percentuais na frente do Lula. Isso me parece completamente implausível. Então, por mais que a distância ficou menor no estado de Minas, o Lula, pelo menos nos nossos dados, continua na frente. E então esse fortalecimento na margem do Bolsonaro, na minha opinião, não afeta tanto o cenário nacional e as chances do Lula vencer neste segundo turno. Só para encerrar em relação a Minas e na sequência já passar para o Conrado a palavra, se houver uma vantagem maior de Bolsonaro a partir do apoio de Zema em Minas Gerais, isso fortaleceria a presença do Bolsonaro na disputa nacional, podendo também favorecê-lo numa potencial vitória na sua avaliação? Minas tem esse poder? Certamente, tem esse poder, mas se trata aí apenas de mais ou menos 10% do eleitorado nacional. Então, para que o Bolsonaro consiga virar essa eleição, Minas não será suficiente, mesmo que o desempenho dele mostrasse um crescimento fulminante em Minas, o que não é o caso, mas mesmo se isso fosse acontecer, não seria suficiente para virar a eleição nacional. Muito bem, obrigada, Andrei. Conrado, gostaria de entender a sua opinião sobre o cenário de Minas, sobre o cenário do Nordeste, o que você tem observado nos seus dados, nas suas conversas, para dividir a sua visão sobre esse tópico com a nossa audiência. Eu concordo com o Roman inteiramente aqui que Minas Gerais não será suficiente para fazer alguma vitória do presidente Jair Bolsonaro, no momento que a diferença de votos que o Bolsonaro teve em relação ao que o Zema teve é abaixo de 1 milhão. A gente está falando em torno de 800 mil votos. Então, mesmo que o Bolsonaro tivesse conseguido aí todos os votos que o Zema conseguiu, seria uma diferença de apenas 800 mil num cenário que ele precisa aí virar mais de 3 milhões no Brasil todo, né? Já que foram 6 milhões de votos a diferença dele em relação ao Lula no primeiro turno. Minas Gerais é um estado importante porque ele faz essa divisa, como o Roman bem colocou, com o Nordeste e com o Sudeste. Se a gente for pegar o mapa da votação no primeiro turno, a gente tem o Sudeste, o Sul de Minas apoiando mais o presidente Jair Bolsonaro, em diferença em relação ao Nordeste do Brasil. Eu sei que muitas pessoas dizem, o Nordeste, o Lula ganhou, foi por isso que o Bolsonaro perdeu. Não tem nada disso. O Nordeste sempre foi do PT, sempre foi do Lula, e as proporções não são tão diferentes das últimas eleições. Bolsonaro não vence o Lula no primeiro turno e tem essa realidade de números porque ele diminuiu suas votações no Rio Grande do Sul, diminuiu suas votações em Minas Gerais, diminuiu suas votações em São Paulo, diminuiu suas votações em Santa Catarina, que é um estado que ele teve extremo apoio nas eleições de 2018, e esse é o grande resultado que a gente vê agora no segundo turno. O que a gente consegue observar aqui é que, de fato, o apoio do governador, agora já eleito, Zema, é muito importante em Minas Gerais, e a gente tem que levar em considerações outros pontos,
como já diminuiu, como nós já tivemos as votações para deputados e para senadores, para deputados estaduais, a tendência é que a gente tenha um aumento de abstenção no segundo turno. É isso que a gente vê corriqueiramente nas eleições. Então agora a gente tem que enxergar a quem acontecerá essa abstenção, quem é que deixará de votar. Será que são aqueles que apoiaram o presidente Lula no primeiro turno ou são aqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro? São essas visões que a gente vai enxergar e, ao meu ver, essas eleições se definirão nas abstenções, porque quem foi votar no primeiro turno, já que a gente tem um baixíssimo número de indecisos, né, a gente já tem essas visões muito claras. Então, ao meu ver, essas eleições aí se darão através dos votos válidos, agora com o aumento das abstenções, querendo aí descobrir quem é que não vai mais votar, já que os apoiadores, aqueles que fizeram campanha, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já não estão, né, tão frequentes, com tanta insistência por todo o território nacional. Muito bem, Conrado, a gente ouviu você falar sobre abstenções sendo um dos pontos chaves também para a definição dessa disputa. Você tem um palpite de onde vai ser? Porque você disse que precisa esperar o resultado para entender, mas como estudioso que você é, você deve ter algum palpite, né? Para a gente entender um pouco como é que está o seu faro aí para a eleição de domingo. Mas em termos de palpite, a gente tem que enxergar o seguinte: aonde é que já teve vitória em primeiro turno? Todos os lugares que já tiveram vitória em primeiro turno dos seus governadores, esses lugares certamente a eleição esfriou um pouco mais. Então basta a gente passar uma visão geral pelo Brasil. Nós vamos ter importantes estados, inclusive do Nordeste e do Norte do país, que já definiram seus governadores num primeiro turno. Então nessas localidades aí já arrefeceu a campanha eleitoral e aí muita gente vai deixar de votar. Como eu falei para vocês, né, acho que é importante que todos nós vamos votar nas eleições, levemos os nossos parentes para votar, que a gente faça o clamor popular ser escutado, independentemente do partido político. Né? É a nossa voz, é a voz do povo, é a voz de Deus, e é isso que a gente tem que esperar das próximas eleições. Independentemente disso, como eu já falei aqui, eu acho que o Roman pode analisar melhor ainda, as eleições no segundo turno sempre tem uma abstenção maior que no primeiro turno. Como tu perguntaste, eu acredito que a gente terá essas abstenções maiores nos estados que já tiveram a definição dos seus governadores ainda no primeiro turno. Muito bem, obrigada. Conrado Andrei, qual é a sua visão? A abstenção é um fator-chave para a eleição de domingo? A abstenção é um fator-chave, no entanto, me parece que talvez o padrão histórico, onde a abstenção sempre cresce no segundo turno, em eleições presidenciais no Brasil, talvez neste ciclo não vai ser tão impactante. E por que digo isso? Existe, é verdade, esse fator do encerramento das corridas para governador no primeiro turno em alguns estados, também o efeito da desmobilização de algumas máquinas políticas que trabalham em nível regional para candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador. Então, tudo isso tende a favorecer um aumento da abstenção no segundo turno, mas existe um outro fator que tradicionalmente me parece mais relevante, que é o tamanho do eleitorado de terceira via em nível nacional, em nível presidencial. Eleitores, por exemplo, da Simone Tebet ou do Ciro Gomes, vendo que esses candidatos não chegaram no segundo turno, inevitavelmente serão menos empolgados de participar da votação do segundo turno do que eleitores do Lula ou do Bolsonaro, né? Tradicionalmente, este grupo de terceira via ele é maior do que foi neste ciclo. Se trata de uma parcela, por exemplo, quando a gente teve a Marina Silva competindo contra o Aécio Neves e a Dilma, né? Ela conseguiu uma votação sozinha muito maior do que a soma dos votos entre o Ciro Gomes e a Simone Tebet. Então, como este público de terceira via hoje em dia é muito mais reduzido, me parece que a tendência de aumento da abstenção no segundo turno, de ponto de vista estrutural, é uma tendência mais fraca em 2022. Então, por isso, eu esperaria que se a abstenção fosse subir, ela subiria menos do que no passado. E temos aí um fator novo, né, que é o fator da polarização. A gente está vendo um debate político cada vez mais acirrado, com elementos, inclusive, de violência, né? Com elementos bombásticos, como, por exemplo, o do Roberto Jefferson, o escândalo aí do radiolão. Então, tudo isso meio que mobiliza a sociedade como um todo, em termos de participar do processo eleitoral. Basicamente, é a sua última chance, enquanto eleitor, de apoiar o Bolsonaro ou Lula ou
caso você não tenha uma convicção tão forte em relação a qualquer um dos dois, de se opor, né, à figura do candidato que você rejeita mais. Então, me parece que, sendo essa a oportunidade final para os eleitores se posicionarem na corrida, é até cogitável que a abstenção possa cair neste ano, no segundo turno. A gente viu isso em outros países da América Latina recentemente, por exemplo, no Chile, no segundo turno da eleição presidencial de lá, e na Colômbia, no segundo turno da eleição colombiana, tivemos 3 milhões de eleitores a mais, né, principalmente em regiões rurais, no interior do país, e esses eleitores, de fato, entregaram uma vitória para o Gustavo Petro, um candidato da esquerda, né. Então, sempre há um fator de imprevisibilidade em relação à abstenção, né? Acho que é muito do foco das discussões ao longo das últimas 2 semanas foi a abstenção no Nordeste tende a crescer e com isso talvez o Lula pode perder a eleição, mas essa lógica não está tão bem cristalizada, na minha opinião. Acho que as coisas são bem mais imprevisíveis do que isso. Obrigada, Andrei. Conrado, diga pra gente, na sua avaliação, o que pode mudar voto de indeciso nesta última hora? Quais são as apostas da campanha de Bolsonaro? Quais são as apostas da campanha de PT? As apostas da campanha do Bolsonaro é deixar com que o próprio... Mas o que a gente viu durante toda essa campanha eleitoral não é apenas uma luta entre 2 candidatos, entre 2 partidos políticos, mas sim uma luta contra o próprio establishment, né? O nosso TSE promoveu de todas as formas uma diminuição da força de campanha do presidente Jair Bolsonaro, silenciando apoiadores, botando cada vez mais censura, não recebendo o pedido de investigação do Radiolão, porque é interessante a gente trazer para as pessoas que funcionou o Radiolão, agora como o Roman já falou aqui, aconteceu o seguinte no TSE, foi feito um pedido de análise e esse pedido não foi julgado nem a favor nem contra, ele simplesmente não foi recebido, né? E aí nós estamos diante aí de uma falha estrutural que deixa para o eleitor esse grande questionamento. Por outro lado, a campanha do PT cumpre cada vez mais dizer que com promessas de esperança cada vez maior, e aí quando ele joga essa esperança para um futuro, ele acaba trabalhando com esse imaginário do eleitor na possibilidade de ter um aumento das suas votações. Então, nessa visão aí, e aí comentando o que o Andrei estava nos dizendo, o próprio Ciro Gomes, eu acredito que os votos que deveriam partir dele para o PT, eles já tiveram no primeiro turno, porque de fato o Ciro derreteu, né? Sai lá de 10 milhões de votos, 13 milhões de votos, para cerca de 3 milhões. Então a gente viu um derretimento desses votos que se encaminharam muito provavelmente para o Lula, que ele estava naquela campanha de antecipe seu voto para o primeiro turno. Então eu acredito, como o Roman falou, que a gente pode ter uma abstenção maior desse pessoal que votou nessa terceira via, da Simone Tebet, que está fazendo uma campanha escancarada com o Lula, talvez vá mais para o Lula. Agora, quem não votou no Lula no primeiro turno, já tomou essa decisão de não votar nele, né? Então esses votos, provavelmente aí, como o Roman falou, concordo com ele, acredito que vão para uma abstenção e talvez alguns deles possam ir até mesmo para o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, obrigada, Conrado. Andrei, o que pode mudar voto de indeciso na última hora? O Conrado falou aqui sobre esses casos de censura, você falou sobre o caso envolvendo o Jefferson, ainda teve a questão do Radiolão, como vocês disseram. O que muda voto de indeciso na última hora? Você mencionou o debate que vai impactar de alguma forma os votos na sua avaliação? A minha resposta poderá talvez surpreender, Kelly, mas na minha opinião ela é quase nada. Porque, sinceramente, se o Radiolão não mudou votos, se o Jefferson não mudou votos, se o evento das garotas venezuelanas, que na minha opinião de fato impactou, se houve algum evento que impactou mais e impactou negativamente o presidente Bolsonaro, porque ele estava numa trajetória de subida, de recuperação, e o evento pegou ele no pior ponto possível, né, da campanha de segundo turno, mas mesmo esse evento das garotas venezuelanas impactou pouco, certo? Então ele interrompeu uma trajetória de subida, mas não causou uma queda tão grande da intenção de voto do Bolsonaro. Então, se esses eventos tão visíveis, né, tão discutidos, tão polêmicos, que viralizaram nas redes sociais ao longo de 2 semanas, né, não impactaram,
eu não acredito que teremos pela frente, no pouco tempo que ainda resta, algo que vai impactar o número de indecisos, que de fato é muito baixo. Quase não tem mais indecisos nessa corrida, na minha opinião. Muito bem. Se tem algo que pode impactar na margem, é o debate. A gente viu aí um debate entre os dois candidatos que começou bem para o Lula, acabou mal para o Lula. O Bolsonaro se recuperou muito bem e ganhou o último bloco do primeiro debate da Band. E aí isso criou também uma grande expectativa em relação ao debate de hoje. Muita gente vai assistir esse debate dos dois lados, né, torcendo que o Bolsonaro de um lado possa repetir, né, o que ele conseguiu no primeiro debate, do lado do Lula que ele possa evitar os erros que ele cometeu no primeiro debate, né. E isso talvez seja, entre agora e o momento da eleição, o ponto mais crucial, mais importante. Mas mesmo isso, se você fosse pedir essa minha opinião, eu acho que mesmo isso tende a impactar pouco neste momento. Muito bem, Andrei, muito obrigada. A gente está indo para a última rodada aqui do nosso painel e eu estou com uma manchete da revista Cruzoé na minha mão e eu pergunto a você, Conrado, porque a manchete diz assim: vai haver terceiro turno. E a linha fina da manchete dessa revista diz: na reta final da campanha, Jair Bolsonaro retoma o discurso de que há fraude nas eleições e pavimenta o caminho para contestar o resultado em caso de derrota. Essa é a capa da revista Cruzoé. Eu gostaria que você comentasse. A gente está debatendo aqui segundo turno, mas a parte da imprensa começa a veicular esse tipo de noticiário. Eu gostaria da sua análise. A imprensa faz aquela eterna narrativa numa repetição ipsiliter que a gente teve na eleição americana. O que a gente tem que analisar aqui é que nós tivemos durante todo esse longo processo eleitoral, uma supressão de direitos de uma chapa presidencial, no caso aí do presidente Jair Bolsonaro. E essas discussões que deveriam ser tomadas, deveriam ser analisadas durante o período eleitoral não foram, né? Se elas vão ser julgadas no futuro, se tem alguma responsabilidade de alguma chapa de oposição, pode acontecer como não pode acontecer. O que está sendo buscado aqui é implantar o terror e tentar essa narrativa golpista que tenta colocar o presidente Jair Bolsonaro dessas eleições de 2018. Obviamente que a gente tem casos evidentes como esse aí do Radiolão que tem que ser investigados, né? Então essa investigação, as responsabilidades disso devem ser apuradas. Pelo fato do decurso de tempo ser muito curto, fica aberta essa margem de uma análise futura. Agora o que a gente tem que analisar aqui de toda forma aí, as eleições que nós teremos aqui, será um julgamento sobre os candidatos, né? O próprio presidente Lula, por mais que tenha sido descondenado das suas ações, agora ele vai para o 4º grau de jurisdição, que é o povo, que vai dizer se apoia a sua visão de mundo ou não apoia a sua visão de mundo. E por outro lado, do caso do presidente Jair Bolsonaro, isso vai ser discutido. Se a gente quer um Estado que trabalhe tão policialesco assim, com ações ilegais, com fraudes que não são... Porque o processo, quando a gente fala em fraude, a gente tem que ver todos esses cerceamentos de liberdades que aconteceram para só um candidato, já que a gente não tem outras emissoras de televisão, por exemplo, nenhuma delas foram censuradas, nenhuma delas teve um equilíbrio de visões políticas, e é isso que a gente vai trazer agora para esse segundo turno, e talvez esses julgamentos possam até mesmo serem postergados em relação ao curto decurso de tempo que nós temos entre os julgamentos e as eleições. Muito bem, obrigada, Conrado. Andrei, qual a sua opinião? A minha opinião é que é sempre bom a gente respeitar a democracia e o resultado das urnas. Caso tiver efetivamente algum tipo de comprovação de fraude, acho que isso precisará ser investigado, comprovado, né? E tratado com uma seriedade transparente para a sociedade como um todo. Me parece que há um discurso bem razoável em relação à necessidade de sempre fortalecer a segurança das urnas eletrônicas. Me parece que sempre é possível incorporar novos mecanismos de verificação e de segurança, mas caso não tenhamos elementos claros que comprovem fraude, parece muito ruim para a democracia especular em relação a isso, né? Eu acho que o resultado do primeiro turno mostrou aí de inúmeras maneiras
que o voto da direita foi muito forte no Brasil. O PL elegeu uma bancada de 99 deputados. O presidente Bolsonaro surpreendeu em relação a todas as pesquisas. Em inúmeros estados, candidatos a senador ganharam de forma inesperada. Mourão, no Rio Grande do Sul. No contexto de São Paulo, o Marcos Pontes, né? Então, acho que o resultado de primeiro turno serviu um pouco para pacificar um pouco os ânimos e mostrar que, de fato, o processo, por mais que tenha vulnerabilidades, acho que não existe assim, um bulletproof system, que nunca tenha nenhum tipo de possibilidade de ele ser deixado vulnerável. Isso não existe em nenhum lugar no mundo. Mas, por mais que existam vulnerabilidades, não existe nenhum tipo de comprovação de que isso impactou negativamente a lisura do processo eleitoral. E eu acho que com isso os ânimos deveriam ficar um pouco mais pacificados para esse segundo turno. Obrigada, Andrei. Gostaria então de pedir a você, Conrado, a sua consideração final depois da fala do Andrei. Não, a consideração final, concordo com o Andrei nesse aspecto, que nós tivemos aí uma escolha maciça da população brasileira por representantes mais vinculados a uma visão conservadora de mundo, já que a gente pode dizer isso, por quê? Quando o povo fala isso, ele está dizendo, nós queremos que o Brasil continue com esse caminho, né? Nós queremos que o Brasil permaneça com isso. Eu até mesmo acredito que o presidente Lula, se vier a vencer as eleições, vai ter tempos difíceis aí com o Senado, na sua maioria, mais puxando para a direita, e o próprio Congresso Nacional como um todo aí puxando à direita. Vamos ver o que nós teremos aí. Eu acredito que na história, essa eleição mais importante que a gente está vivendo, exatamente por essa polarização e escolhas de caminhos que a nação deve seguir, especialmente pela mínima diferença que eu, ao menos, enxergo que vai acontecer nessa votação. Muito bem, quero agradecer demais, Andrei Roman, CEO da Atlas Intel. Volte sempre, Andrei, foi uma satisfação recebê-lo no Hora H do Agro. Muito obrigado, Kelly, um prazer também conversar com o Conrado. Excelente dia. Um prazer também. Obrigada a você e a Fernando Conrado, cientista político e comentarista. Volte sempre, Conrado. Abraço forte a todos, fiquem com Deus. Obrigada. E vão votar no domingo. Muito bem, obrigada a vocês, até a próxima. E com as exportações crescentes do agronegócio, a expectativa é que em 2022 o valor dos embarques brasileiros atinja um recorde. A previsão é do INSPER Global Agro, que projeta uma marca de 140 bilhões em valor exportado. Dado do Ministério da Agricultura revela, inclusive, que de janeiro a setembro, as exportações brasileiras do setor agrícola renderam 122 bilhões de reais, resultado recorde para o período. O livre mercado e a conquista de novos clientes mundo afora tem sido uma marca do agro moderno. Esse é um dos principais pontos de atenção do setor com um novo governo, seja ele um governo novo de Bolsonaro ou de Lula. Qual será a estratégia de governo para o comércio internacional do novo presidente da República? Além desse debate, há temas como impostos e tributação, meio ambiente e estabilidade social no campo, que são acompanhados muito de perto pela nossa audiência do Hora H do Agro. Para tratar destes e de outros assuntos, nós recebemos André Pessoa, engenheiro agrônomo e CEO da Agroconsult. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News, André. Muito obrigado, Kelly. É um prazer estar de volta aqui ao seu programa. É uma satisfação para a gente poder participar. E queria dizer já de saída aqui da minha solidariedade ao veículo de comunicação na qual você trabalha, a Jovem Pan, e a todos os profissionais que trabalham aí, em função da censura que vocês vêm sendo submetidos aí pelo TSE. Para mim como patriota e democrata, né, um absurdo completo que está acontecendo. Então, queria prestar minha solidariedade aos profissionais que trabalham na companhia, em seu nome, né, e também manifestar minha indignação com o silêncio ensurdecedor, né, dos outros veículos de comunicação em relação a essa questão de censura. É uma coisa muito, muito angustiante o que a gente está vivendo, mas a gente vai tentando aqui levar a informação de qualidade, como você faz, né, para todos os teus
telespectadores. Muito obrigada, André. A gente agradece pelas palavras em meu nome e de todos os colegas da Jovem Pan News. Para a gente dirigir também o nosso debate aqui, a audiência do agro, e não só do agro, porque tem gente do Brasil inteiro nos assistindo em grandes centros urbanos, a gente começa com uma pergunta-chave. Quais são os riscos que você vê para o agro caso o Lula vença ou caso o Bolsonaro vença? Riscos, oportunidades, a sua visão sobre esse pleito que é um dos mais disputados da história. Muito bem, eu acho que o mais disputado e talvez o mais importante da história republicana brasileira, né? Essa decisão que nós temos todos aí agora nos próximos dias, né? Domingo é uma decisão para os próximos 20, 30, 40 anos, né? Não é só mais para os 4 anos aí que a gente tem pela frente. Olha, de certa forma é fácil e difícil, né, fazer essa análise, porque de um lado a gente tem, né, um conhecimento pleno da trajetória e das prioridades dadas à agenda da agricultura, né, pelo governo atual, né? A gente acompanhou muito de perto o excelente, extraordinário trabalho conduzido pela ministra Tereza Cristina, agora pelo ministro Marcos Montes, né, com reflexo muito positivo. O agro talvez tenha sido o setor da economia mais pujante nesses últimos 4 anos, difíceis, anos em que o Brasil foi chamado, né, para ampliar a sua participação no mercado internacional, através de exportações no momento de inflação global, no momento de insegurança alimentar crescente, né, com a pandemia, e a gente sabe exatamente quais são as prioridades, em que o governo focou a sua atenção, né, que é abrir mercados, aumentar a competitividade do Brasil, aumentar a participação do setor privado no financiamento, né, da agricultura, prover, né, insumos, né, está preocupado com a questão de fornecimento de insumos, avanço, né, na questão regulatória, não só de crédito, mas na questão fundiária, na questão ambiental. Ou seja, a gente conhece um pouco a agenda, né, do governo e pode imaginar alguns avanços, né, e continuidade de alguns processos que já estão em andamento. Do outro lado, a gente não tem um programa de governo manifesto para a agricultura, né? Infelizmente, a candidatura do PT não apresentou um programa de governo, apresentou, depois retirou, né, o programa de governo, e a gente não sabe quais são as ideias para a agricultura. A gente tem apenas alguns indícios, por exemplo, através de algumas iniciativas de parlamentares, né, ligados à candidatura do ex-presidente Lula, falando de algumas coisas relativas à agricultura, como, por exemplo, uma ideia de taxar exportações agrícolas, uma ideia de voltar a ter um controle estatal muito forte em cima de estoques reguladores, com intervenção do governo no funcionamento dos mercados, né, uma agenda talvez também mais voltada, né, para questões de interferência, né, de bancos públicos de forma mais pesada no financiamento agrícola, que é uma coisa que a gente já vinha, né, complementando de forma bastante eficiente com a participação do crédito privado. Ou seja, tem só indícios, né, de qual é a agenda, mas de certa forma o que preocupa é que é uma agenda que pode trazer retrocessos em relação a coisas que a gente já vinha superando ou já fazia parte do passado, como, por exemplo, essa intervenção muito forte do governo em estoques reguladores, em funcionamento do mercado, a tributação sobre exportações agrícolas, que desde a Lei Candia a gente conseguiu deixar para trás, e a gente observa que alguns países, como é o caso de vizinhos nossos aqui na Argentina, o mal que isso traz, né, para o desenvolvimento do setor agrícola, e ainda tem gente querendo resgatar, né, esse tipo de política. Eu acho que isso poderia trazer um retrocesso muito grande a essa grande dinâmica de expansão que o agronegócio vem apresentando nos últimos anos, especialmente nesses últimos 4 anos. Você tocou num ponto que é extremamente importante para a audiência do agro e para a audiência urbana que nos ouve, e eu gostaria aqui de contar com seus anos de experiência na cobertura do setor agropecuário para explicar para todos nós por que é ruim taxar a exportação, porque há uma tentativa, muitas vezes, de colocar na conta da exportação a culpa pelo
por exemplo, o preço da carne. A gente viu, inclusive, isso sendo dito pelo candidato à presidência da República, Lula, dizendo que para tentar inibir a alta no preço da carne e deixar com que todos os brasileiros voltassem a comer o churrasquinho do domingo, seria bom, entre aspas, segurar um pouco desta carne no mercado doméstico. Isso é mito ou é verdade? Esclarece para nossa audiência, André. Não, é um entendimento equivocado, né, de como os mercados funcionam, né, mas eles têm dito isso, acreditam nisso. Aliás, tem exemplos próximos. A Argentina já foi um dos maiores exportadores de carne do mundo, né, foi um dos maiores consumidores de carne per capita do mundo, né, quando exportava livremente a sua produção. Na hora que o governo começou a intervir na exportação, sobretaxando as exportações de carne, né, e regulando até qual o volume que poderia ser exportado ou não, a Argentina entrou num processo de redução da atividade pecuária, né, por conta das incertezas geradas em função das intervenções governamentais, né, e reduziu drasticamente o seu consumo per capita de carne, né? Um país que era conhecido pela sua carne no mundo inteiro tem hoje um dos menores consumos per capita de carne da América do Sul e já foi um dos maiores, né? Talvez até junto com o Uruguai um dos maiores consumidores do mundo per capita. Isso por uma intervenção equivocada. Quem dita, né, o preço é o mercado internacional. Quando você interfere, você tira a possibilidade do produtor estar vendendo pela melhor oferta do mercado. E muitas vezes isso inibe o investimento. E ele vai para um outro mercado com o seu ativo, para uma outra atividade que não esteja tão regulada e que esteja tão controlada assim, pelos limites dados pela política de um determinado país, né? Então, aqui no Brasil, a gente ganhou um mercado extraordinário para a carne brasileira, seja a carne bovina, seja a carne de suínos, a carne de frango, participando de mercados livres, abertos, né? Gostaríamos até que o mercado fosse mais aberto, porque existem proteções no mercado que não são de ordem tarifária exclusivamente, mas de ordem sanitária, né? E até ambientais, né? Que não fazem com que a gente acesse todos os mercados. Mas o pedaço que a gente pôde acessar do mercado fez com que a produção brasileira crescesse muito. A questão do custo dos alimentos aqui é muito mais uma questão de renda e de poder aquisitivo da população, né, do que o problema do preço dos alimentos, que é nivelado pelo preço internacional. Se a gente começa a ter um preço doméstico descolado do mercado internacional de uma determinada mercadoria, nós vamos migrar para produzir outras. O cara que cria boi aqui para exportar para o mercado internacional vai usar sua terra para produzir uma outra commodity ou uma outra atividade que não seja taxada, que não seja colocada cota e coisas desse tipo, né? Então, assim, essa é a consequência, é uma leitura equivocada de como os mercados funcionam, que, diga-se de passagem, não é só no aspecto do mercado agrícola, né? De uma forma geral, existe um entendimento muito equivocado da forma como o mercado funciona. Para quem não gosta de mercado, até se entende, né? Não gosta muito de como os mercados funcionam e acha que o Estado tem que intervir o tempo inteiro para disciplinar o funcionamento dos agentes econômicos, quando, na verdade, o mercado e o sistema de preços, né, acaba sendo a forma mais eficiente de organizar a produção, a distribuição, né? O livre comércio deveria ser preferido como política pública do que uma intervenção governamental. Mas não me surpreende, né, que a esquerda sempre tenha essa leitura de que o Estado deve ser o provedor, o regulador e, às vezes, até o produtor, né, de determinados produtos e serviços numa economia, coisa que já foi comprovada no mundo inteiro que não funciona. As economias que têm muito mais voltado suas políticas para o funcionamento livre do mercado têm prosperado mais, têm gerado prosperidade, têm gerado renda e têm colocado uma oferta de produtos adequada para os seus consumidores. Ou seja, deixando bem claro, aproveitando o que você está dizendo, isso explica parte do apoio também do setor agropecuário dado ao atual governo, que é um atual governo que é menos intervencionista, ou seja, que deixa o mercado mais livre. A exemplo do que você está colocando aqui, há uma grande preocupação com eventual taxação de exportação, que, nas palavras do André, poderia gerar um efeito contrário ao consumidor,
que muitas vezes compra a ideia de que taxar a exportação diminuiria o preço do alimento no mercado doméstico, mas a gente veria um desestímulo à produção que poderia gerar justamente o efeito contrário, né? André? Exatamente, Kelly. E tem uma coisa muito importante aí que você apontou, que é assim, a expectativa que é criada, né? Então, quando você tem uma incerteza de como você vai ser regulado e o mercado vai ser disciplinado na frente, a primeira coisa do ponto de vista do investidor é ele recuar em relação aos seus planos de investimento até que as regras do jogo estejam claras para todo mundo, né? Estejam claras para todo mundo. Quando você tem uma sinalização de uma mudança muito radical no alinhamento da política pública, a primeira reação é uma reação de repensar os investimentos, ir com mais calma, entender como é que a situação vai ficar para depois voltar a pensar em investimento. E isso é uma ameaça, né? Isso é uma mudança de expectativa que pode trazer um desestímulo muito grande para um setor que vinha sabendo a regra do jogo e colocando seus investimentos aí para expandir a produção brasileira nos últimos anos. Muito bem, André, o nosso tempo está voando. Eu vou então pedir a você para a gente responder perguntas da nossa audiência que chegaram. Vamos receber algumas dessas perguntas. Vou pedir para a produção colocar na tela uma delas e vamos ver. Então, a pergunta enviada aqui à Hora H do Agro é do Fernando Barbosa e diz assim: para o crescimento do agro, qual vai ser o melhor resultado entre os dois candidatos? Se você puder ser breve na resposta, porque a gente tem mais perguntas. André, está com você. Não tenho dúvida alguma que a vitória do presidente Bolsonaro, a reeleição do presidente Bolsonaro seria mais favorável para o setor, até por conhecermos as suas prioridades para o setor, a linha de atuação que vem sendo seguida nesses últimos 4 anos, da identificação e diagnóstico dos problemas que precisam ser resolvidos ainda, alguns deles ainda muito, muito graves, mas a gente sabe que essas prioridades estão eleitas, né? Na vitória eventual, né, do ex-presidente Lula, como eu disse aqui, a gente tem uma série de retrocessos para políticas que comprovadamente não funcionaram no passado e não tem nenhuma razão para funcionar no futuro. Entre elas, cita 2 exemplos só para ficar claro. Entre elas, por exemplo, a taxação de exportações agrícolas, a volta do governo intervindo na comercialização através de estoques reguladores muito altos, né? E eu ainda acrescentaria aqui uma questão de o entendimento de que o financiamento da agricultura deve ser promovido exclusivamente ou pesadamente por bancos públicos, não pelo tomador de risco por excelência, que é o mercado privado, financeiro privado. Muito obrigada, André. Vamos a mais uma pergunta da nossa audiência na tela do Hora H do Agro. E para quem nos ouve pelas rádios, a pergunta foi enviada pelo Leandro Scarpassi e diz assim: o que pode acontecer com o dólar em vitória de ambos os candidatos? Se vencer o Lula, o que acontece? Se vencer Bolsonaro, o que acontece? André, a palavra é sua. Olha, câmbio é sempre muito difícil, mas eu acho que todos têm um entendimento, acho que a maior parte dos analistas também concorda com isso, que há uma expectativa de que se você tiver a vitória do Bolsonaro, né, a gente deve ter uma valorização da moeda brasileira, né, com uma atração maior de investimentos, uma redução do risco percebido, né, pelos agentes econômicos, né, então isso traria uma sensação de mais previsibilidade do que vai acontecer daqui para frente, e isso certamente tira um pouco do ímpeto aí do dólar que vem se valorizando fortemente. Na expectativa de uma vitória da oposição, o que nós poderíamos ter uma continuidade desse processo de desvalorização da moeda brasileira, que pode ser de uma forma bastante abrupta aí nas próximas semanas, né? Exatamente por conta da incerteza, né, do que seria uma nova gestão aí voltada para a economia brasileira. Então, a nossa expectativa é isso: Bolsonaro ganhando, a gente tem um retorno da valorização do real, com uma pequena redução do dólar, e com uma eventual vitória do Lula, o que se espera é uma continuidade da perda de valor da moeda brasileira, né, talvez de forma bem intensa aí nas próximas semanas. André, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nosso tempo está chegando ao fim e temos 2 temas aqui chamando a atenção da nossa audiência: impostos para o agro, tributação e questões de regras ambientais. O que esperar no caso de vitória de Lula e no caso de vitória de Bolsonaro, que está na mesa. Olha, esse tema é muito interessante, a questão das regras ambientais. O presidente Bolsonaro foi muito feliz durante o segundo turno em relacionar
o avanço vamos dizer, na governança ambiental ligada ao agronegócio, a questão da regularização fundiária. O primeiro passo, o passo mais importante para que você tenha a possibilidade de avançar, vamos dizer, na questão ambiental, passa pela regularização fundiária. Primeiro você precisa saber e ter certeza de quem é o dono da propriedade, para poder, inclusive, responsabilizá-lo por ilegalidades cometidas, né? Então, há um diagnóstico muito claro de soberania, né, de qual é o papel do Estado na regulação, né, dessa questão fundiária e ambiental, quais são os limites, né, que a gente deveria colocar em prática a partir do marco regulatório definido democraticamente no Congresso Nacional, que é o Código Florestal Brasileiro, né? Lá já estão as regras, depois de um longo debate, de como a gente deveria tratar a questão ambiental relacionada ao agronegócio. E muitas vezes o outro lado, né, de entidades ambientalistas, o movimento, né, mais de esquerda, entende que precisa reescrever, né, a Constituição ou mesmo o Código Florestal, atendendo a interesses que não são os interesses brasileiros, não são os interesses dos produtores brasileiros, da sociedade brasileira, consolidado através da nossa legislação no Congresso, mas interesses de consumidores europeus ou de ONGs internacionais que querem, vamos dizer, sobrepor o marco regulatório brasileiro, impondo regras que não estão escritas no nosso, vamos dizer, arcabouço de legislações decididas aqui internamente, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante. De um lado, a gente sabe o que precisa fazer para fazer que as leis funcionem, tem algumas falhas que precisam ser corrigidas. Do outro lado, a gente tem um arrepio da lei, né? Querendo impor uma legislação e regras que não são aquelas regras definidas democraticamente dentro do ambiente brasileiro, né, de regulação, de legislação. Né? Então, acho que aí tem um risco, né, inclusive, a como a gente deve tratar a questão de soberania em relação à questão ambiental. Né? Então, acho que esse é o tema. O presidente foi muito feliz em correlacionar regularidade fundiária com regularidade ambiental. Muito bem. André, nosso tempo encerrou. A gente vai te convidar para voltar outras vezes para a gente entender qual vai ser o novo agro a partir do resultado da eleição e aí aprofundar debate como, por exemplo, reforma tributária, que também é algo que interessa demais a nossa audiência. Nós aqui da Jovem Pan News agradecemos a presença do CEO da Agroconsulting, engenheiro agrônomo André Pessoa. Volte sempre ao Hora H do Agro. Muito obrigado e torço para que a gente possa ter uma boa decisão, né, nas eleições, que todos compareçam para votar. É muito importante que todos estejam presentes para votar. E mais uma vez parabenizando a Jovem Pan pelo excelente trabalho, corajoso trabalho que vem desenvolvendo para informar bem a sociedade brasileira. Obrigada, André. Até a próxima. Eu tenho um recado para você. Você é do tipo que precisa ver para crer? Essa é a sua chance de conhecer a solução para controlar as daninhas da soja e do milho. Kyodin é o herbicida da Ihara que tem uma tecnologia revolucionária. Ele atua no controle de daninhas resistentes como buva, capim-colchão, corda de viola, capim-pé de galinha, trapoeraba, entre outras invasoras. É pré-emergente, seletivo, com efeito residual, mantendo a sua lavoura no limpo e protegida por muito mais tempo. E para comprovar a eficiência de Kyodin para você, pesquisadores foram a campo e registraram os ótimos resultados que tiveram com o produto. E esses resultados estão aparecendo agora mesmo na sua tela. Observe e comprove com os seus próprios olhos a eficácia de Kyodin. E para saber mais sobre a proteção da sua lavoura, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Ihara. Pode confiar. Muito bem, e o Hora H do Agro especial eleições fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento